Olá pessoal, nesse vídeo eu farei um resumo breve da minha aula acerca de relés e sobrecorrente diferencial para tentar mostrá-los quais são os princípios básicos de funcionamento deste tipo de proteção, bem como quais são os procedimentos que devemos realizar para calcular as correntes das bobinas de operação e de restrição. Então, inicializando aqui, a proteção de sobrecorrente diferencial ela é fundamentada na comparação entre as correntes elétricas que circulam entre dois terminais de um determinado equipamento ou sistema que se quer proteger. Então, normalmente, este tipo de relé ele é utilizado na proteção de transformadores, né? Mas eles podem ser utilizados, por exemplo, na proteção de barramentos, na proteção de cabos subterrâneos, né, de linhas subterrâneas, na verdade, e de máquinas síncronas sem problema algum. Né? Então, normalmente, eles têm uma gama de aplicação, mas em sua imensa maioria são utilizados aí na proteção de transformadores de médio ou grande porte. Então, caso haja uma diferença de módulo entre essas correntes, o relé envia um sinal de atuação para o disjuntor, desligando o equipamento ou sistema. Então imagine que nós temos um elemento a ser protegido na nossa rede, nós temos o relé, a função diferencial, temos a corrente que entra no nosso elemento protegido, né, dentro de sua zona de proteção, e a corrente que sai. Então a gente sabe que em um estado normal de operação, os valores das correntes que entram devem ser ao menos proporcional, né, aos valores das correntes que saem quando a gente fala, por exemplo, de um transformador. Então, para que o relé consiga realizar essa leitura, né, e comparar se realmente essas correntes que estão saindo, elas possuem ali o mesmo nível de proporcionalidade, considerando relação de transformação de um transformador, por exemplo. Então, ela vai realizar esse procedimento de comparar e verificar se realmente está existindo algum defeito dentro da zona da qual ele protege, que normalmente é a região compreendida entre dois transformadores de corrente. E a depender desta análise do equipamento, ele vai determinar a abertura ou não de outros elementos, né, empregados aí na proteção, como os disjuntores, por exemplo. Então, os relés diferencial, eles são as mais importantes formas de proteção de transformadores de potência e podem estar submetidos a diferentes fatores que propiciam uma operação indesejada do disjuntor. Então, é interessante a gente sempre levar em consideração que nem sempre a atuação intempestiva do relé de sobrecorrente diferencial ela é ocasionada por uma falta interna ao equipamento. Então a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai determinar quais são as relações de transformação de corrente, para evitar que, devido a diferentes RTCs, né, dos nossos transformadores de corrente, eu já tenha naturalmente uma diferença muito grande da corrente que vai passar na minha bobina de operação. Tá? Então, existem alguns outros fatores que podem causar a atuação dessa função 87, como por exemplo a corrente de magnetização transitória do transformador. Então, durante a magnetização do transformador, a gente sabe que existem algumas correntes circulantes e que essas correntes vêm do seu lado primário, mas que não saem em direção à carga no seu secundário. Então, o que é que vai acontecer? O TC, né, da esquerda da nossa imagem aqui, por exemplo, né, só voltando, ele vai receber, né, ele vai perceber, na verdade, essa corrente de magnetização passando, mas não é uma corrente que vai especificamente para uma carga. Né? Então, eu vou ter uma diferença grande de correntes entre a parte primária e secundária do meu equipamento, e o relé pode entender isso como sendo uma falta. A gente pode ter também, né, outras situações que podem ocasionar esses problemas, né, de diferentes correntes que circulam nos lados primários e secundários, como defasamentos angulares. As diferenças de correntes em função de erros introduzidos pelos TCs, como eu falei, né? A gente tem que ter um cuidado na hora de determinar quais são os nossos RTCs. E diferenças de correntes no circuito de conexão do relé em função dos tapes do transformador de potência. Então, caso haja uma necessidade de variação do nível de tensão, de TAP no secundário do meu transformador, por exemplo, eu vou ter, consequentemente, uma mudança na minha corrente, né? Porque eu estou mudando a minha relação de transformação, mesmo que pouca,
eu tenho uma variação dessa corrente que vai sair do meu secundário. Então, isso também pode ocasionar a operação da minha proteção devido a essa diferença de correntes que eu vou ter entre as partes primárias e secundárias. Então, a lógica básica de atuação, né, com base naquela figura que a gente viu. Se a corrente de entrada for igual ou muito próxima à corrente de saída, a corrente que vai chegar aqui no meu relé, né, principalmente na minha bobina de operação, que a gente vai ver mais a pouco, ela vai ser muito próxima a zero. Com isso, o meu relé ele não vai determinar um estado de atuação da proteção. Ele vai continuar observando a rede até que eu tenha uma diferença entre essas duas correntes aqui, né, principalmente relacionada ao secundário dos nossos transformadores de medida. Tá? Então, se a corrente de entrada menos a corrente de saída ela for menor que o ajuste do relé, ou seja, naturalmente eu teria uma diferença entre essas duas correntes, mas essa diferença ela é menor do que a que eu determinei como sendo de ajuste do relé, a proteção também não vai atuar. Mas se em uma determinada situação a corrente de entrada menos a saída ela for maior do que o valor que eu ajustei no meu relé, aí sim eu vou ter uma atuação da proteção. Então, o nosso relé ele vai mandar um sinal para o nosso circuito auxiliar, né, do nosso disjuntor, por exemplo, e eu vou ter a abertura do meu circuito, né, com a finalidade de proteger o nosso equipamento. Então, como eu falei agora há pouco, né, basicamente nós temos aí essa situação, né, em termos de circuito em relação ao nosso relé diferencial. Então, imagine aí que eu tenho uma bobina, que é determinada bobina de operação, que ela vai, de certa forma, dizer se haverá ou não atuação da minha proteção, né, com base nas correntes que o meu relé vai ler. Eu tenho duas bobinas de restrição, que elas irão restringir a atuação ou não do meu relé com base no sentido das correntes que passam sobre elas, tá? Então, numa situação como essa aqui, por exemplo, eu tenho uma falta que está ocorrendo fora da minha zona de proteção e eu tenho aqui, né, as minhas bobinas de restrição com corrente circulando no mesmo sentido. Tá? Então, neste caso aqui, a minha bobina de restrição ela impede com que o meu relé opere. Tá? Então, sempre que eu tiver essas correntes percorrendo o mesmo sentido na bobina de restrição, ela vai restringir a atuação do meu relé. Tá? Então, aqui, se vocês repararem, as correntes que chegam na minha bobina de operação, elas vêm em sentido contrário. Tá? Então, se elas vêm em sentido contrário, elas tendem a se subtraírem e, consequentemente, ter um valor aí muito próximo a zero, ou abaixo do valor, né, na qual nós iremos determinar como corrente de ajuste para a atuação desse relé. Tá, ok? Então, em resumo, o que é que nós podemos concluir com base nesse esquema? É que para faltas fora da zona de proteção do meu relé, tá? De diferencial, ele não vai permitir a atuação da nossa proteção. Tá? Até porque, como eu falei agora há pouco, a região de atuação dele é a região entre os dois T6. Então, ocorreu uma falta fora dessa zona de proteção, o nosso relé ele não vai atuar nesta situação. Tá? Já nesse segundo caso, nós podemos observar aqui, né, nesta animação, que a falta agora está ocorrendo dentro da zona de atuação do meu relé. Então, aqui a gente já tem duas considerações a fazer. Né? A primeira é que as correntes agora elas irão se somar, né, nesse trecho da bobina de operação. Então, muito provavelmente, nós teremos uma corrente acima do valor ajustado no nosso relé, tá? Até porque, como as correntes aqui são correntes de curto-circuito, irá passar aqui no secundário dos nossos T6 correntes proporcionais à corrente de falta em seu primário. Okay? Então, são ajustes que nós faremos com base nesses valores. Tá? Então, aqui de cara a gente vê que é um valor diferente de zero, né? E provavelmente vai ser um valor bem mais alto do que o valor que nós iremos ajustar para a bobina de operação. E a segunda situação é a seguinte: vocês reparem que nesse caso agora, as correntes que percorrem o meu conjunto de bobinas de restrição agora estão no sentido contrário.
Tá? Então, esse não é mais um impeditivo, uma restrição que o nosso relé vai ter para evitar que a gente solicite a abertura do disjuntor com base na corrente lida pela minha bobina de operação. Então, as bobinas de restrição elas não irão restringir, nesta situação, com uma falta ocorrendo dentro da sua região de operação, a operação de abertura do meu disjuntor, por exemplo. Tá? Então, os relés de sobrecorrente constam normalmente de uma unidade de sobrecorrente instantânea, além da unidade temporizada que os caracteriza. E a unidade instantânea ela é normalmente ajustada com elevado valor de corrente e são de aplicação limitada por favorecer operações intempestivas do sistema, de acordo com as seguintes causas. A corrente de magnetização do transformador durante a sua energização. Tá? Então, nós precisamos ter em mente qual seria a magnitude do valor da corrente de magnetização do transformador. Normalmente é um valor que vai de 8 a 12 vezes a corrente nominal do equipamento. Então, nós já deveríamos setar ou parametrizar o nosso relé com um valor acima deste, né, de 8 a 12 vezes a nominal. E devemos levar em consideração também a saturação que pode ocorrer nos nossos transformadores de corrente. Tá? Então, a gente sabe que os transformadores de corrente, a partir de um determinado valor de corrente que circula nesse equipamento, vai ocasionar a saturação do mesmo. Então, essa corrente ela não vai mais aumentar, independente do valor que circule no primário do equipamento. Tá? Então, a gente pode ter diferentes níveis de saturação dos T6 do primário e secundário, provocando a atuação do nosso relé da função 87. Tá? Então, deve-se levar em consideração esse parâmetro também. Tá? Então, as nossas equações para determinar, né, a declividade da nossa reta de atuação, que eu vou falar mais adiante, nós devemos calcular aqui as nossas correntes, né, de defeitos em duas situações. Correntes que ocorrerão dentro da zona de proteção e fora da zona de proteção. Tá? Então, fora da zona de operação, é aquela situação em que a gente tem a subtração das correntes que vão circular sobre a nossa bobina de operação. Consequentemente, né, elas serão em sentidos opostos, né, serão subtraídas. Aqui, basicamente, é a razão entre as correntes que vão circular no secundário dos T6 e as correntes nas quais iremos ajustar no nosso equipamento. Tá? A mesma coisa para a bobina de restrição. Né? Neste caso, quando a falta ocorre fora da zona de operação, essas correntes elas percorrem, né, o mesmo sentido na bobina de operação. Então, a gente utiliza esse fatorzinho Km, né, que nada mais é do que a constante que vai definir o valor médio dessas bobinas. Né? A gente tem, na verdade, um conjunto com duas bobinas e a ligação feita no meio delas duas. Tá? Então, aqui os mesmos parâmetros, né, só que neste caso aqui, somado. E quando a gente for analisar para um defeito dentro da zona de operação, né, agora a gente vai ter a soma destas correntes, como a gente viu na animação, sobre a bobina de operação, tá? E essas correntes agora elas vão percorrer sentidos opostos nas nossas bobinas de restrição. Então aparece aqui o sinalzinho de menos. Então, o que vai definir a atuação ou não da nossa proteção vai ser a razão entre as correntes que vão circular na bobina de operação e na bobina de restrição. Quando esses valores, né, dessa razão, na verdade, for muito próximo de zero, ela não vai operar. Quando a diferença, quando eu tiver, na verdade, uma razão, né, entre as correntes que vão circular na bobina de operação e a de restrição muito maior do que zero, ela vai atuar de certeza. Tá? Então, quem vai definir este nível de grandeza dessa razão entre essas correntes é o projetista, né, que vai realizar o estudo da proteção. Então, normalmente a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui, né, que é bem diferente dos gráficos que nós vimos até então, né, das nossas curvas dos relés, por exemplo, né, e suas diversas variações que possam vir a ter, muito inversa, normalmente inversa, extremamente inversa, ou até mesmo das curvas que a gente tem nos nossos elos fusíveis. Né? Então, é uma curva diferente, mas basicamente vai dizer que para razões de correntes em que nós possamos ter, na verdade, um valor dentro dessa região aqui, né, superior à nossa reta inclinada aqui, é sinal de que nós iremos ter uma situação de atuação da proteção. Tá? E se a razão entre essas duas correntes, né, nos fornecer um valor que está dentro dessa região, é uma situação em que
não ocorrerá, né, com base nos parâmetros especificados, né, e na inclinação também dessa reta, isso vale levar em consideração isso também, né, que é definido pelo K, é uma região em que não haverá atuação. Tá? Então, a corrente, né, do valor médio que vai percorrer a nossa bobina de restrição, em resumo, seria a média, né, das correntes primárias e secundárias que irão circular na nossa bobina, e o nosso delta ID, né, que seria na verdade a resultante da corrente que vai circular sobre a nossa bobina de operação, é a diferença entre a corrente do primário, né, do transformador no caso, e a do secundário do equipamento, só que levando em consideração já a multiplicação pelo RTC, tá? E o ajuste da declividade daquela curva que eu mostrei agora há pouco é justamente dada pela razão, né, entre essas duas correntes multiplicado por 100, já que é um relé de restrição percentual, né? Então, não vou entrar em detalhes dessa aula, mas vocês confiram aí a referência base da disciplina e na aula completa, né, que eu ministro a vocês, a gente vê isso com mais detalhes. Aqui é só um resumo. Então, só para finalizar, né, eu vou mostrar aqui um exemplo 3.5 do livro de proteção de sistemas elétricos, dos autores Mamed. Ele pede para determinar a corrente diferencial de um relé de proteção de sobrecorrente diferencial de um transformador de 10 MVA, né, com nível de tensão de 69 para 13.8 kV, cujo secundário possui 3 taps no valor de 14, 13.8 e 13.2. Tá? Então, os T6 do lado primário e secundário vão ser de 100 para 5 e 600 para 5. E o transformador está conectado no tap de 13.8. Tá? Então, essas são informações muito importantes para que a gente determine tanto a relação de transformação desses equipamentos, né, que a gente vai definir aqui com base nas correntes nominais e em situações de falta, na qual ele diz aqui que a gente vai ter, no caso, um curto trifásico de 3.500 amperes no secundário do equipamento, tá? Então, para isso, ele pede que a gente simule esse defeito, né, essa falta ocorrendo dentro da zona de atuação, ou seja, antes do nosso TC instalado no secundário, tá? A montante desse equipamento e a jusante dele, né, ou seja, fora da nossa zona de proteção. Então, o primeiro passo é calcular a corrente nominal primária, né, do nosso transformador. Então, a corrente nominal primária vai ser a sua potência dividido pelo seu nível de tensão, de 69 kV. Então, teremos aí uma corrente nominal circulando de 83,7 amperes. Já no secundário, a corrente nominal vai ser dada por 10 dividido por raiz de 3, 13,8, que é a nossa corrente do lado de tensão mais baixa. Tá? Então, vou ter 418,3 amperes. Mas aí, como eu falei, é importante que a gente saiba quais são as correntes que irão estar circulando nos secundários dos transformadores de corrente, tendo em vista que eu tenho diferentes relações de transformação. Tá? Então, do lado primário, onde teremos um RTC igual a 20, eu vou ter 83,7 dividido por 20, eu vou ter a corrente circulando, né, com base no valor nominal da corrente do transformador, de 4,18. Enquanto que do lado secundário eu tenho um RTC de 120, eu vou ter 418,3 dividido por 120, dá 3,48. E é justamente aí onde eu quero chegar. Então vocês percebam que eu não tenho falta alguma, né? O nosso transformador ele está trabalhando em regime permanente, sua corrente nominal, ok, tá? Está entrando o valor da corrente no primário, sai no secundário, mas nos secundários dos transformadores de corrente a gente já tem uma diferença natural entre essas correntes. Então, não necessariamente em todas as situações que nós teremos essas variações de corrente, nós teremos uma atuação da proteção. Tá? Aqui a gente vê claramente que em uma situação normal, com valores nominais de corrente do transformador, naturalmente nós teremos uma diferença de corrente circulando sobre a bobina de operação. Tá? Então, a corrente de curto-circuito nos terminais secundários do transformador e vista pelo secundário dos transformadores do lado de alta tensão, vai ser de 35 amperes. Tá? E do lado de média tensão vai ser de 29,1. Então aí a gente já tem uma diferença agora de aproximadamente 6 amperes. Tá? Isso considerando a corrente de curto-circuito. Na anterior era a corrente nominal do transformador. Nesse caso é a corrente de curto-circuito. Então, a gente já tem duas diferenças aí, né? Os valores que vão circular normalmente no nosso transformador, deu mais ou menos ali 1 ampere, mais ou menos.
E no caso de uma falta, a gente vai ter uma diferença de 6. Beleza? Então, na nossa letra F aqui, as correntes nas bobinas de operação e restrição no momento do defeito, ou seja, considerando o valor da corrente de curto-circuito. E nesse caso aqui, né, a primeira simulação que o autor faz, né, esse exemplo aqui é do livro de uma média, tá? Eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo, tá? Recomendo bastante, é um dos melhores livros de proteção que nós temos hoje e tem muitos exercícios bons, tá? Então, aliás, defeito fora da nossa zona de proteção, nós vamos ter as razões, né, entre as correntes. Vale ressaltar aqui, como o defeito é fora da zona de proteção, nessas correntes aqui elas vão subtraírem, né, na bobina de operação, enquanto que na bobina de restrição elas vão ter o mesmo sentido. Então aqui soma, tá? Então aqui no nosso numerador nós vamos ter, na verdade, nos numeradores aí das nossas frações, as correntes durante o curto-circuito, tá? E abaixo as nossas correntes ajustadas, que seriam os valores no secundário dos T6, é um regime normal, né? Regime permanente, tá? Os valores nominais. Então, fazendo aqui essas continhas que nós já vimos nos slides anteriores, nós temos a seguinte situação, né? A razão entre a corrente da bobina de operação em relação à bobina de restrição vai dar 0,08. E nós vimos que nessas situações em que os valores das razões, na verdade, obtidas por essas razões são próximos de zero, o relé não vai operar. Então, aqui está comprovado que fora da zona de operação, né, do nosso relé, teve uma falta, ok, mas mesmo assim o nosso relé ele não vai operar. Mas se a gente tiver um defeito dentro da zona de proteção, o que é que vai ocorrer? Agora, as correntes que vão circular sobre a bobina de operação vão percorrer o mesmo sentido. Tá? Então, realizando a nossa continha aqui, as correntes durante o curto, regime normal de operação, a gente vai ter 16,7. Já na bobina de restrição, essas correntes elas vão ter agora sentidos contrários. Tá? Então, a gente vai obter um valor aí de 0,0055. E fazendo a razão entre a bobina de operação e a bobina de restrição, olha o valor que aparece aqui, ó, 2.909. E a gente viu nos slides anteriores que quando a gente tiver uma razão, né, que é muito maior do que zero, é uma situação em que o relé vai operar, ok? Então fica aí provado, né, por meio dessas duas situações ou simulações, que para faltas que ocorrem fora da zona de operação do nosso relé, a proteção não vai atuar, enquanto que para faltas que ocorrem dentro da zona de operação, o nosso relé opera, ok? Então aí ficam as nossas referências, né, que são utilizadas na nossa universidade, o livro de proteção chama as elétricas de potência do Mamed, e o livro de proteção chama as elétricas de potência, volume 1, do professor Geraldo Kinderman, ok? Então, só para ressaltar, essa aula aqui é apenas um resumo, tá? Não é nem um texto aí do conteúdo completo da disciplina, mas espero que possa ajudar, né, aqueles que estão com dificuldade de entendimento nesse tema específico. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail para mim que eu respondo, ok? Então, bons estudos e até a próxima.